E vem conferir uma crítica da segunda temporada de Ruptura. E quando lançou a primeira temporada de Ruptura, ela foi um dos grandes, se não o maior sucesso do ano de seu lançamento. Pela premissa, pela forma como a premissa é desenvolvida e pelas discussões apresentadas, sem contar as ótimas atuações. Uma série que foi uma surpresa do ano. E mesmo que ela é uma temporada que não seja fechada nela mesma, ela poderia se encerrar lá. Então quando você pensa que vai ter uma segunda temporada, ela é anunciada, gera aquela pulguinha atrás da orelha. Será que ela vai ser tão boa como a primeira? Porque quando você tem uma série que ela é uma novidade, algo inesperado, ela tem um fator chamado fator surpresa. O que é isso? É quando você assiste algo que você não espera nada, você não tem expectativa, você não sabe o que achar. Então você é surpreendido. Mas e quando você já vai com uma expectativa? Aí é um problema. Porque com expectativa alta, a queda pode ser maior ainda. Sem expectativa sempre vai ser melhor. Você tem uma experiência mais neutra sobre aquilo. E obviamente é impossível você entrar na segunda temporada de Ruptura sem ter expectativa. E pra mim, minhas expectativas foram superadas. A segunda temporada não é melhor que a primeira, ela tem bastante problema, mas quando você pensa como um todo, ela mostra por que ela é uma das melhores séries na atualidade. Em relação à ideia, em relação à discussão, em relação a roteiro, a direção e a atuação. Claro, a temporada ela começa um pouquinho mais devagar do que a primeira, mas porque são alguns episódios onde você tem que estabelecer algumas coisas desse universo. É o que a gente chama de episódios de transição. O que são episódios de transição? É aquele episódio onde você precisa meio que arrumar a casa, estabelecer o que está acontecendo ali. Então os dois primeiros episódios, praticamente, apesar de serem episódios muito bons, eu gostei deles em relação de como eles foram feitos, são episódios um pouco mais lentos e muito expositivos em alguns pontos. Mas por que eles são assim, sendo que a primeira temporada começa tão ágil sem tanta explicação? Exatamente por causa disso, porque ele precisa estabelecer para você o que aconteceu no final da temporada de novo e estabelecer o que cada personagem está fazendo. Tanto que você pode perceber que o personagem principal, que é o Mark, ele acaba tendo muita participação no primeiro episódio, a gente vê todo no foco dele, e o segundo episódio já foca nos personagens que estão do lado dele, como a Ellen. Por quê? Porque aí você tem que, nesses dois episódios, estabelecer exatamente o que está acontecendo. É pra você lembrar o que aconteceu no final da temporada, o que está acontecendo agora, e pra qual caminho a série vai. Então os dois primeiros episódios eles não são os melhores do mundo, mas eles são interessantes, eles te conquistam pela magia que Ruptura tem. E depois disso ele começa realmente a desenvolver a história. Mas aí você entra naquele ponto que é o medo da expectativa. A primeira temporada, como eu falei, ela cria uma expectativa muito grande, porque aonde vai? Realmente, esse cara realmente esquece tudo? São duas pessoas ou não são? Aqui esse conceito já foi apresentado, já foi desenvolvido. Aqui você tem que ser explorado. E pra mim ele explora muito bem também. Porque do 3 até mais ou menos o 6, 7, são episódios onde eles realmente focam muito nesse conceito de o que é a pessoa que está no trabalho e o que é a pessoa que está na casa dele. E por que isso é tão interessante? Porque eles estabeleceram que são duas pessoas diferentes. Então ficar repetindo ele dentro do trabalho seria algo que não traria discussões novas. Então, colocar um conceito na série que é agora, por eles terem saído e voltado de Ruptura, agora eles meio que têm uma consciência fora do trabalho, é muito interessante. Porque cada vez mais duas pessoas são diferentes. Mesmo que sejam a mesma pessoa, por ter experiências de vida diferentes, elas acabam mudando. E isso é inegável. Eu gosto muito de como eles apresentam e colocam essa discussão. E é muito legal como, por exemplo, uma das personagens... Eu não quero entrar muito em detalhe, porque Ruptura é uma série que eu acredito que você tem que ver meio que de olhos fechados, porque não tem que receber spoiler. Mas tem uma personagem específica que ela acaba, por exemplo, se apaixonando mais por alguém de dentro de Ruptura do que por uma pessoa fora de Ruptura. Isso é muito interessante, é a mesma pessoa. Mas essa ideia de colocar agora a discussão de... Tá, se duas pessoas que são praticamente a mesma pessoa nascessem em situações diferentes, a vivência delas não seria diferente, a ideia de mundo delas não seria diferente, o que elas acreditam como amor e vida não é diferente, as experiências passadas no mundo da nossa vida, isso é muito interessante. Como a série coloca essa discussão dentro dela e como ela vai discutindo isso. Porque realmente, em muitos momentos você pensa, nossa, mas será que é realmente aquela pessoa? Será que não é? Realmente é a mesma pessoa? E no final da temporada eles discutem isso com uma cena que eu achei bem expositiva, mas interessante, do Mark conversando com duas versões dele. É muito interessante como a série conseguiu pegar uma discussão e expandir ela de uma forma tão interessante e tão bem feita. Realmente você fica preso e uma hora você sente raiva de um personagem, raiva de outro, e você vê que no final todo mundo tá certo. E eu acho que a segunda temporada tem isso como função, provar para quem tá assistindo que não tem um lado errado entre eles.
em relação a quem está dentro do trabalho e quem está fora. A ideia deles é realmente mostrar que existem pessoas diferentes e como que isso vai ser desenvolvido a partir daqui é muito interessante. É bem, de um certo ponto, um conceito de até multiverso, vamos dizer assim, não nesse caso, só para dar um exemplo. Se você encontrar você de outro mundo, em outro universo, que tem uma vida diferente, você vai ser diferente, mesmo você sendo a mesma pessoa. Isso é muito interessante, eu gosto muito disso. Gosto muito da inocência do marketing no trabalho, porque ele praticamente nasceu nos últimos anos, enquanto outro viveu uma vida inteira. Então você vê o cansaço, inclusive, ele ter barba no trabalho, ele não ter barba fora, ele ter olheira fora do trabalho, ele não ter olheira, é muito interessante. E até visualmente é muito legal, porque quando ele entra no trabalho, ele perde a barba, e fora ele ganha a barba de novo. E você pode de novo, visualmente, falar que são pessoas diferentes, têm vidas diferentes. Essa discussão é boa, bem apresentada, bem discutida ao longo de quase toda a temporada, com momentos até bem chocantes que eu não esperava. Eu gostei muito que o Mick Chang acabou tendo, que é o gerente ali, ele acabou tendo mais espaço, ele conseguiu trazer mais discussão. Tem alguns pontos que eu acho que eu fico um pouco soltos, mas acho que é para uma próxima temporada. E acho que a temporada consegue desenvolver isso muito bem. E outra coisa que eu gosto bastante, e que a temporada consegue ser mais ousada aqui, é ir mais a fundo dentro do que é a ruptura, no sentido de, vamos discutir a fonte do lugar, vamos discutir quem trabalha, quem é o chefe, quem é a cabeça por trás. Porque a primeira temporada, já que é uma coisa muito de mistério e tentar guardar coisas pro final da temporada, existem muitos elementos que eles não podem ir tão a fundo. Se forem muito a fundo, vai ficar muito óbvio e a temporada vai ser quebrada. Aqui que a gente já sabe, aqui você pode realmente ir mais a fundo. E é uma discussão que eu gosto bastante. Quando você sai daquela discussão padrão, você expande a discussão padrão, mas você expande o universo, discutindo também a parte da empresa, dos chefes e quem está lá. Como eu falei, além da série ter uma premissa muito boa, que consegue ser muito bem desenvolvida na segunda temporada, ela ainda tem ótimas atuações, os atores são ótimos, eles já eram ótimos na primeira temporada, aqui eles estão ótimos de novo, inclusive, se eles arrasaram no Emmy, que é o Oscar da TV daquele ano, aqui vai acontecer de novo, porque realmente eles entregam muito e a direção é muito interessante. Eu gosto muito como a direção consegue realmente deixar, às vezes, um lugar que é preso, como é dentro de Ruptura, muito maior que o lugar lá fora. Isso é muito interessante como a direção trabalha isso, como realmente a linguagem da direção e da montagem da série consegue te dar claustrofobia ao mesmo tempo que você está dentro do trabalho e fora. É muito legal. E isso também ajuda muito na discussão da série, que é o Mark que está dentro do trabalho, ele não tem muito para onde ir. Ele parece mais livre, mais vivo e com mais espaço e mais feliz que o Mark que está do lado de fora, que sofre com a sua vida que não é tão boa. É muito interessante. Realmente, eu gosto muito de Ruptura porque eu gosto de séries, filmes, livros que fazem com que você termine querendo falar sobre ele, discutir sobre ele, sobre os personagens daquele mundo. E Ruptura traz isso. Muita gente brincava no começo que, é o Black Mirror, no sentido de essa história que tem várias viradas. Sim, só que isso aqui é um Black Mirror feito de forma certa, porque Black Mirror mesmo, alguns episódios são muito mais o hype do que realmente o que o episódio consegue entregar. Pra mim, aqui eles entregam em todos os sentidos. Trilha sonora excelente. Realmente é uma série que eu não coloco ela como perfeita. Eu ainda acho a primeira temporada melhor. Mas de modo geral, é uma segunda temporada que ela me surpreendeu. Porque eu achei que ela ia ser boa porque o diretor e o roteirista são muito bons. Mas eu achei que ia ser tão boa assim. E pra mim ela me surpreendeu muito. Em todos os sentidos. É uma série que tem problemas, tem alguns arcos que não são tão bem trabalhados pra mim dentro desse universo, tem alguns pontos que eu gostaria de ver um pouco mais, e tem alguns pontos como um todo que acabam virando um pouco expositivos. Alguns momentos, o diretor e o roteirista pareceu que tinham medo que o público não entendesse o que eles estavam falando, e fica um pouco expositivo, mas de modo geral, é quase uma série excelente. É quase tão boa como a primeira, mas não é a primeira. Concluindo, eu recomendo todo mundo assista Ruptura. É uma série, uma das melhores séries dos últimos anos. Porque ela consegue realmente discutir assuntos interessantes e relevantes muito para a sociedade atual. E como eu falei, quando você chega na segunda temporada, você tem uma expectativa e ela pode gerar uma grande queda. Mas eles conseguem superar isso. Eles conseguem pegar a discussão que é tão boa na primeira temporada e expandi-la de forma interessante e expandir o universo de uma forma interessante. Com ótimas atuações, uma ótima direção, um ótimo roteiro e uma ótima trilha sonora, Ruptura segunda temporada é uma das melhores séries do ano até agora. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Ruptura com uma nota 9,5 de 10. Curta e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da segunda temporada de Ruptura? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.